uma possibilidade. A aula de resolução de questões, ela não é só aula aplicada, ela é também aula formativa, ela é também aula teórica, porque a gente explica novamente os autores. A gente vai buscar aquilo que não estava tão claro, vai buscar aquele elemento que estava faltando. Então, eu sempre dou, sim, eu sempre dou elementos para que vocês possam conversar no sentido, conversar com o autor, conversar com a teoria, né? E qualificar um pouco esse exercício. A gente sai da aula, né? Com a sensação de, ao menos, que aqui erramos, não, a gente não erra mais, não é? Sempre brinco com vocês, essas eu não erro mais. Então, quem está comigo, vamos embora? Vamos começar? As duas primeiras questões eram de atualidades, eu vou suplantá-las, e aí, se com tempo, se vivas ao final, a gente volta a elas, tudo bem? Mas elas estavam sensivelmente fáceis, eu disse que cairia uma questão sobre assuntos econômicos e uma questão sobre Covid, né? Foi o que eu cravei para vocês na prova na nossa revisão de véspera. Eu disse, revejam a questão da economia, revejam questões relacionadas à questão socioeconômica e esfera política e revejam o Covid, porque vai cair duas disso e cravamos, né? A OEM trouxe exatamente essas duas questões. Fico feliz que vocês tenham, talvez, podido relembrar esses temas. Bom, na sequência, então, né? A gente vai para a questão de número 23. Tudo bem? E aí? Lembrando, pois, gente, que essa banca, ela tem um perfil muito próprio, né? No sentido de o conteúdo está aqui. Mas o estilo, a gente precisa perceber quando lê a questão. Para imaginar, inclusive, o que ela espera da gente, para tentar perceber o que essa banca nos traz como elemento, certo? Então, é muito importante que vocês estejam muito tranquilos no sentido de dizer assim, olha, eu não conheço essa banca, mas ao ler a pergunta, eu sou capaz de identificar. Tomara que não tenha perdido muita precisão, eu quero colocar a questão maior para vocês. Tá dando para ler, né? Eu quero tentar pensar o que o examinador precisa de mim. Ou seja, duas coisas aqui. Além de conhecimento sobre o tema, você precisa ter sagacidade, né? Manobra, manejo, para tentar perceber o que esse diacho desse examinador quer de mim nessa questão. Então, vamos à questão de número 23, então, né? Para que a gente possa ver como que a banca nos inquere, como que o examinador nos pergunta sobre ela, e depois vocês me contam como foi, né? Respondam aqui as suas... e a gente vai conversar sobre que conceitos estavam por trás, pode ser? Bora, então, a questão de número 23, que para nós é a primeira questão dessa noite, certo? Perfeito. Então, ok, deixa eu só, tá chegando gente ainda, daqui a pouquinho eu vou parar de receber, porque senão a gente vai ficar, pois é, a noite inteira recebendo gente entrando, né? A hora que vê o link vai entrar e aí a gente não avança no sentido de conseguir agilizar as questões, que é o nosso principal objetivo aqui, não é isso? Bacana. Então, vamos lá, vamos à revisão das questões, né? Especificamente, então, como eu disse, começamos pela questão de número 23, que é quando tem início as questões pedagógicas, que é a nossa proposta, que é a nossa pegada aqui, né? Que é o meu estudo com vocês, inclusive, né? Que é a minha matéria. Os conteúdos, diz a questão, os conteúdos curriculares da educação básica observam as seguintes diretrizes. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ou seja, é uma pergunta de LDB, certo? É na LDB que os conteúdos escolares se firmam, né? Qual seria, então, a finalidade desses conteúdos? Quais seriam, então, as perspectivas postas a esse conteúdo? E aí, fez essa afirmação, ó, os conteúdos curriculares da educação básica. O que significa educação básica? A gente está falando tanto de infantil, quanto de fundamental, quanto de médio, observam diretrizes. Quais seriam? A difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e aos deveres do cidadão, de respeito ao bem comum e à ordem democrática. Parece fazer sentido essa Gente, vejam que aqui está falando sobre diretrizes que seriam princípios, tá? No primeiro momento, será que os conteúdos curriculares têm que levar em consideração, então, a difusão de valores fundamentais? Que tipo de valores esses conteúdos têm que trazer? Algo que seja do interesse social, dos direitos e deveres do cidadão, do respeito ao bem comum, ou seja, a escola tem que estar pautada no princípio da ordem democrática, do valor comum, do bem social. Gente, não tem nenhuma questão que a desabone. Pode ser ela a alternativa correta. Então, a gente não vai eliminá-la. Se ainda não tenho certeza, segue para a próxima. Outro elemento que deveriam comportar os componentes. Consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento de ensino. Ou seja, ao pensar os currículos, nós precisamos considerar em cada estabelecimento de ensino as condições que visitam os alunos.
Parece razoável? E aí, né? Eles socorreram, visitaram dúvida aqui? A quem tenha visitado, mas não achou erro. Então, segue, tá? Não acho problema, porque parece adequado. Imaginem vocês se os conteúdos escolares não considerassem em cada escola as condições que os alunos têm. Não tenho que, na localidade, considerar? Tenho, eu trago algo que é maior, mas eu preciso, na localidade, considerar aquilo que é real, ou seja, as condições que o aluno dispõe, né? Terceiro, orientação para o trabalho. Gente, orientação para o trabalho. A questão do trabalho é um princípio presente na nossa lei, do ponto de vista da educação? Lembra das 3 finalidades? Pleno desenvolvimento da pessoa, preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Assim, a educação básica, sendo ela educação, teria de conversar com o mundo do trabalho? Faz sentido, não acho erro. 4. Gente, eu tô sem áudio desde que hora? Me contem. Só desde quando? Vocês me contem. Voltou ao normal, Lu. Tá. Ó, da hora que você falou a quarta, Lu. Ótimo, perfeito. Então, a promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não formais. Será que esses princípios estão ligados à educação básica? Que dificuldade vocês tiveram aqui? E aí? Essa foi uma questão que vocês me reportaram muito erro. Então, me faz pressupor que foi uma questão de nível difícil. E aí? O que vocês acham? Perfeito. Olha só, queridos, ela aparecia em análise, alguns de vocês me disseram, inclusive, que visitaram dificuldade na 4, de entender se a 4 era verdadeira ou não, né? Luciano, eu visitei bastante dificuldade, a 4 foi a que eu visitei mais dúvida, porque me pareceu estar muito distante, não é? Isso, as atividades desportivas foi essa grande questão, né? O desporto. E aí algumas pessoas desconheciam, por exemplo, a expressão desporto, né? Que tem a ver com a prática desportiva, a prática de esportes no âmbito da escola. Tende a acontecer em algum momento essas práticas desportivas? Diz o 27 da LDB, inclusive, gente, né? Inclusive as desportivas não formais, ou seja, não só os esportes instituídos formalmente, mas também todas as outras práticas relacionadas ao corpo que não sejam configuradas esporte. Isso está no artigo 27 da lei? Também, gente, transcrição do artigo 27 da LDB. Pasmem. Por esse motivo, a alternativa correta é a B, ou seja, estão corretos. E aí, se a gente pensar o que diz o 27, ele vai falar a difusão dos valores fundamentais, as considerações das condições de escolaridade, a orientação para o trabalho e a promoção do desporto. Seriam, então, as diretrizes ainda a orientarem a educação básica no país. Né? Quem tem errado, eu tenho a convicção de que não erra mais, a gente não vai se esquecer, por isso que eu digo que é tão importante fazer questão, né? A gente vai ser capaz de se lembrar, tá? Que bom, Kelly, me orgulhando, tá? Então, a questão de número 23, e aí, gente, né? Pode ser que vocês tenham lidado com a seguinte estratégia, né? Luciana, eu lembrava que 1 era perfeito. Ao lembrar que a 1 estava perfeita, gente, e lembra que eu disse para vocês na revisão de véspera, para vocês se atentarem, olha que essa banca faz, ela mistura incorreta, né? Com corretas. Então, olha o que ela está dizendo, ó. Estariam a 1, a 2, a 3 e a 4 incorretas? Luciana, eu percebi que a 1 estava correta. Então, ela não pode estar incorreta, ó. Quem tinha conseguido? Luciana, eu só descobri a 1. Vejam que vocês teriam conseguido resolver essa questão. Olha a estratégia aqui, gente. Olha a estratégia aqui. Eu percebi, Lu, que a 1 estava correta. Não foi isso, Kelly? A Kelly, quando me orgulha dizendo que acertou, né? Ela está dizendo, usou estratégia e conhecimento. Pode ser que não tenha lembrado de todos os elementos do artigo. Mas quando ela aplica a estratégia, gente, olha como aumenta as chances dela acertar. Veja o que eu vou explicar agora. Olha a estratégia. Por isso que eu digo, conhecimento e estratégia. Combinem as duas coisas. Não dá para ir de peito aberto. Né? Então, Lu, eu só fechei na 1. Você acredita? Acredito. Vamos ver se você só tivesse reconhecido a 1, como você ia começar essa questão. Vamos lá? Estrategicamente falando. Lu, só acertei a 1. Ok, amada. Sabe o que você ia fazer? A 1 está correta, então? Se a 1 está correta, olha o que está dizendo a A, ó.
a 1, a 2 estão corretas, perdão, né? E a 3 e a 4 estão incorretas. Então, pode ser A, porque está dizendo que a 1 está correta. Tudo bem? Então, eu não elimino a A ainda. Aqui, está dizendo a 1, a 2, a 3 e a 4 estão corretas. Pode ser B também, tá? Olha C. A 4 está correta e a 1, a 2 e a 3 estão incorretas. A 1 está incorreta. Eu já descobri que a 1 está correta, eu elimino C. E aí, gente, eu tinha 4 alternativas. O que eu sempre falo para vocês? Se eu elimino uma, eu tinha só 25% de chance de acertar se eu fosse chutar aqui. Se eu elimino a C, que é o que eu fiz agora, minha chance aumenta para 33% de acertar. Tá? Então, é muito importante eliminar. Não vai com o peito aberto, tá? Depois, ó, a 1 e a 2 estão corretas. E a 2 e a 3 estão corretas. E a 1 e a 4 incorretas. A 1 não está correta? Vocês não descobriram que a 1 estava correta? Eliminou. Olha se vocês fizeram isso. Se vocês descobriram a 1, vocês só iam ficar entre A e B. Perceberam? E aí isso já ia aumentar em 50% sua chance de acertar. Aí volta, aí você não vai chutar ainda. Você vai voltar para a questão. Volta ela e diz o seguinte, como eu lido com isso agora? Olha para a alternativa, ó. A A está dizendo que a 1 e a 2 estão corretas e que a 3 e a 4 estão incorretas. Será que a 3 e a 4 estão incorretas? Eu lembro da questão do mundo do trabalho. Eu acho que a 3 está correta também. E aí, se a 3 estiver correta também, eu vou escolher B. Então, se eu conseguir chegar na próxima correta, né? Ou seja, aqui, ó, eu tenho que descobrir se a 3 ou a 4 são incorretas ou corretas, porque eu já sei que a 2 é correta, ó. A 2 está tanto na A quanto na B. Então, o examinador já me contou, a 2 está certa, bonita. Agora você tem que descobrir se a 3 e a 5 são incorretas, perdão, se a 3 e a 4 são incorretas ou se elas são corretas. E aí você percebe isso e diz assim, ó, nossa, 3, eu lembro que a Luciana sempre falou que tem um objetivo relacionado ao mundo do trabalho, a vinculação do mundo do trabalho na educação básica, né? Que é a finalidade da educação. A 3 está correta também. Então, se a 3 está correta também, a minha alternativa é B. A Kelly diz, Lu, eu acertei. A Kelly está comigo uma vida. Foi estratégia, né? Foi exatamente isso. Tudo bem, gente? Entenderam por que B? Lu, eu não lembrava o artigo 27 inteiro de memória. Ok, amada, não precisava nesse caso. Você conseguia combinar estratégia e conhecimento. A gente não vai lembrar todos os artigos da lei de memória. Hoje, eu já lidei bastante com esse artigo 27, então hoje eu lembro dele. Salvo maior engano, é o 27 mesmo, né, gente? Se eu estiver errada, vocês fiquem à vontade para me corrigir. Porque é tanto artigo de lei, né? Mas salvo maior engano, é o 27 da lei, tá bom? Que eu lembro que tem exatamente esses 4 incisos. Estou aqui me socorrendo para reforçar o que a banca disse, me socorrendo exatamente da memória. Então, é o 27 da lei, salvo maior engano, tá? E aí, mas se eventualmente eu me equivocar, fiquem à vontade, tá? É provável que não, mas eu acho, né? Às vezes acontece, cansada quando estamos. Queridas, 23 é B? A banca acertou? Travou, tá? Não tem recurso. Tudo bem? Fácil ou difícil? Como vocês classificariam essa questão? Contem para que eu possa saber, inclusive, como é que vocês estão no nível do desespero. Marisa disse que lembrou muito de mim. Na nossa revisão de véspera, a gente fez uma super reflexão. E Santa Rita, nós vamos vir com uma revisão de véspera fenomenal, hein, gente? Vamos cravar a prova, vai ver o que vai cair. Nós vamos ver no mesmo esquema de Santa Cruz, hein? Semana anterior, estudo intensivão, né? E focada na prova. E na véspera, vamos fazer uma prova simulada no dia 30, incrível, igualzinha, para fechar, para revisar essa prova e cravar para a revisão de véspera, tá? Então, a gente está nessa pegada, assim, muita resolução, muito, certo? Então, vamos lá. Queridos, acharam difícil, fácil? Rolou ou não rolou? Né? Não é das mais fáceis, porque transcrevi o artigo 27, que é um artigo menos popular. Né? Vocês sabem que tem artigos da LDB que a gente conversa muito, não é, gente? Eles são frequentes, esse é menos, ele vai falar lá do desporto, enfim. Mas nunca mais a gente erra, eu tenho certeza, convicta estou. Vamos de 24? Olha o enunciado dessa questão. Analise. Ponto. Eu traduziria por te vira nego, né? Te vira nego, você tá sozinho, né? Dá seus pulos. Eles poderiam ter usado qualquer uma dessas expressões, né? Usou analise, né? Mas assim, tá com você, né? Dá seus pulos. Por quê? Porque a gente fala, esse enunciado extremamente enxuto te deixa meio à deriva, não deixa?
né? Ele te deixa completamente à deriva. E aí você tem que identificar do que será que eles estão falando. Vamos lá, analise. E começa afirmando. E já traz 4 afirmativas para vocês lidarem, né? 1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar com a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Eu, Luciana, né, quando comecei a ler isso, eu disse, já sei em que documento está escrito. Automaticamente eu já me lembro de onde esse texto foi extraído. Vocês conseguiram fazer esse exercício? 2, exercitar a curiosidade intelectual, a análise crítica, a imaginação, a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas, criar soluções. Gente, quem vocês acham, né? Que texto é esse? Vocês conseguem reportar? Quem acertar aqui vai ganhar um prêmio. A gente está premiando agora, começamos essa semana com um prêmio novo, é um Kit Kat dourado. Quem acertar, a gente encaminha, tá? E aí? Vocês reconheceram? Ao ler essas afirmações, vocês perceberam de que documento ela foi transcrita? Maiara, bonitinho. Lu, eu não fiz a prova, mas na hora que li, lembrei de você lendo para mim. Gente, são as competências gerais da BNCC. Né? Uma delas não é. Entende? Das 4, eles transcreveram, eles tiveram, diria minha avó, a cachorra, né? De copiar a 3, na verdade, copiar 4, ajustar uma para ficar diferente, ó. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos do mundo social, tá? De uma perspectiva inclusiva. 2, exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, né? As causas tecnológicas, inclusive, com referência a diferentes áreas. 3, valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais a mundiais. E também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. 4, agir pessoalmente e coletivamente com dependência, responsabilidade, flexibilidade, resiliência, determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, inclusivos, democráticos. Gente, essa era vergonhosamente fácil. Porque o examinador teve a coragem de pôr uma palavrinha errada na última afirmativa, na última transcrição. A BNCC fala de agir coletivamente com independência, com autonomia. E aí, o que ele fez? Escreveu dependência aqui, ó. Todas as outras, e quando ele nos dá as alternativas, ele diz o seguinte, ó, só uma eu não pus, ele facilitou a nossa vida. Ele disse assim, ó, qual não representa? E aí, nas alternativas, tinha o quê? Tudo uma. Vocês percebem que vocês têm que conversar com a prova? Você fala assim, o examinador já me contou uma coisa. O que ele te contou? Quando ele dá alternativas, e todas elas apenas com uma possibilidade de estar errada, o que ele está fazendo aqui? Ele tá te contando, bonitona, só uma tá errada. Ele já te disse, então não fica doido. Achou errada, esquece as demais. Entendem como é bom a gente pegar? Eu falo que é pegar a questão e pôr debaixo do braço. Você gasta pouco tempo aqui. Né? Então, se ele dá as alternativas, ele não me disse no primeiro momento que só uma estaria, mas ele diz qual não representa. Aí, quando ele traz as alternativas, cada qual com apenas uma opção, com uma possibilidade, ou seja, só tem uma errada, né? E aí, evidente, por uma alteração em um termo, por nossa sorte, foi de uma alteração bastante grosseira, né? Coloca a dependência aqui, vocês sabem que tudo que combina com a educação não é a dependência, é a independência, é a autonomia. E aí, gritou aos nossos olhos. Era questão fácil? Fácil, tá? Essas é aquelas, gente, que a gente não pode errar. Porque quem se preparou muito, quem se preparou pouco, quem se preparou mais ou menos, quem dormiu em berço esplêndido esse tempo tudinho, quem acordou linda no dia da prova, pôs o cabelo de lado e foi, né? Tem grande chance de acertar. Né? Nós temos esse tipo de questão de prova. Então, essa alternativa que representava, então, era a alternativa de letra D, ou seja, era ela que não representava uma competência na educação básica. Acertamos, gente? Perceberam que facinho essa? Isso mesmo. E pronto, né? Ótimo. Reconheceu que era BNCC, já que ele traz segurança. Sabe por que é importante? Vocês não precisavam reconhecer que era BNCC para acertar essa questão. Mas quando reconhece, contem minhas alunas. Quando vocês reconhecem que é BNCC, isso não dá uma segurança absurda?
Você fala, nossa, eu sei o que eu tô lendo, né? Eu sei o que eu tô falando. Aí fica muito mais fácil achar o problema, não é? Dá um nível. Por isso que eu digo para vocês, é conhecimento de base que chama, não é isso, Bruna? Te dá outra segurança. Você fala, se eu não tivesse percebido que era BNCC, eu ia ficar caçando, não é? Quando eu percebi, você fala, ixi, eu já sei qual é a pegada. Traz um nível. É o que ele falava. Hoje, vocês vão muito mais seguras para a prova do que iam antes, né? Várias alunas disseram, Lu, meu desempenho ainda não é o que eu quero, mas eu fui para essa prova com um nível de consciência que eu nunca tinha ido antes. Isso é lindo, né? Eu tô chorando desde que vocês estão me contando esses resultados, tá? De imaginar que é isso mesmo, né? Ou seja, o nível de consciência que você visita e a chance de você acertar muito maior, né? Queridos, então 24 foi D? D de deu para nós, né? Sim? Ok, demos nossos pulos sim, né? Descobrimos qual era, porque temos conhecimento, porque temos inferência. Percebe o nível de segurança? Ótimo. Vamos de 25? Fácil, difícil de morrer? Não dá para saber, nega. Sabe por quê? Não sabemos por quê. Forças ocultas, né? Mistérios da natureza. Pedimos que as palmeirenses nos digam, né? O que possa ter acontecido, mas a banca achou que não tinha precisão da 25 de falar, né? Falou que vai revelar lá com o segredo de Fátima, que revela no fim dos tempos. Não pôs. A 25 simplesmente inexiste no gabarito. Nossa, evidente, vamos supor, uma obra que a gente trabalhou muito no curso, dá para lidar. Gente, pega nessa obra para mim. Ô, Cíntia, você tem notícia? Presta atenção nessa obra para mim. O que eu preciso que vocês se atentem aqui, né? O que eu preciso que vocês se atentem? A temática do ensino híbrido, tá? Essa é uma obra, gente, de Bassiste, que divide com outros autores, né? Eles retificaram? Na minha concepção, seria D, o gabarito correto, mas eu não sei como a banca se manifestou. Eu, Luciana, sugeriria D, que eles chegaram a acrescentar? Qual foi a alternativa que eles deram, gente? Eu supus, pela minha leitura, que seria D de dado. É D mesmo? Ok, então tá ótimo. Perfeito. Então, é uma obra. Por que eu quero que vocês pensem aqui ela antes da gente falar sobre ela? Deixa eu silenciar esse microfone aqui. Por que eu acho importante que vocês analisem a obra antes da gente falar? A temática é recente, é do ensino híbrido. A tendência é que os próximos concursos passem a cobrar esse tipo de conteúdo, por conta que ele ficou muito em voga. Essa obra não é do tempo da pandemia, ela é anterior, mas na pandemia o ensino híbrido foi o que mais se apresentou para a gente como uma possibilidade, vocês se lembram? Né? E aí, a tendência é que as bancas passem, os municípios passem a requerer isso, porque a gente sabe que a pandemia trouxe algumas coisas para ficarem, né? E a gente sabe que esse ensino híbrido talvez seja algo que a pandemia tenha deixado como um legado, né? Das tantas tristezas, talvez essa seja uma marca a ressignificar o próprio ensino. Então, pode ser que as bancas venham a dizer, essa é uma obra, né? Que é uma obra da Bassiste. Então, vamos lá. Então, agora nós já temos resposta, é isso? Não estamos mais no link. Foi revelado o mistério de Fátima. Ok. Então, vocês já sabem, mas é evidente que para a gente mais importante do que saber a resposta certa ou errada, gente, é saber o conteúdo. Então, vamos para 25, tá? Segundo a obra Ensino Híbrido, Personalização e Tecnologia na Educação. O ensino híbrido é uma abordagem pedagógica que combina atividades presenciais e atividades realizadas por meio das tecnologias digitais, informação e comunicação. É também isso? É também, mas as autoras dizem na obra que não é só. Ensino híbrido não é só isso, ele vai compreender outras coisas, tem outras defesas. Então, a gente costuma dizer que seja só, né? Que ensino híbrido é quando a gente combina. Em definição, híbrido significa misturado, combinado. O ensino híbrido é também, tanto é que ele sabia que a gente já sabia disso e colocou no enunciado. Vocês perceberam? Ele já nos entregou, eu sei que vocês já sabem isso. Né? Mas diante disso, que mais que cabe? Que outras leituras, né? Gente, Luciana, no meu concurso não vai cair essa obra. Ok. O que você precisa prestar aqui? Atenção, estratégia de resolver pergunta. Quem não cai a obra tem que usar esse exercício que a gente está fazendo agora, né? Quem não fez esse concurso, e para o seu concurso. Lu, essa obra está no meu concurso? Não. Essa obra não está, por exemplo, em Santa Rita, essa obra não está em Vinhedo, essa obra, né, não vai estar em Paulínia, tá? E hoje saiu Paulínia, né, gente? A boa nova. Prova 28 de novembro, hein? É o nosso sonho americano, né? Salários de R$8.000 para professor, meio período, né? É o nosso sonho americano. 50 vagas para PEB 1, né?
Deve ter, no máximo, gente, 2 trilhões de inscritos. Então, não deve ser tão concorrido, a gente vai com tudo, não é isso? Né? Eu acho que não chega, não bate nem a população da China, não presta. Deve dar metade da população da China, né? É isso mesmo. Paulinha saiu hoje, tá? Queridos, então, podemos? Próximo, então. Ok. E aí, gente, vamos para a sequência, né? Vamos para o que tem lá do ponto de vista do conhecimento, né? Na essência do ensino híbrido, na essência de quem, amada? De quem que ele está falando? Do ensino híbrido. O ensino híbrido e aí se define. Na essência, a sua estratégia consiste em colocar o foco no processo de aprendizagem no aluno e não mais na transmissão de informação. Ora, isso é verdade? Sim. Significa dizer que eles estão propondo que a gente elimine a transmissão? Não, ele está dizendo que o foco não deve estar nela. Ele não está dizendo que a gente deva abolir toda forma, entende? Ele diz, olha, o foco agora é um aluno protagonista. Por isso que a perspectiva do ensino híbrido casa melhor com as pedagogias contemporâneas, as pedagogias construtivistas, as pedagogias que defendem um aluno ativo. Porque dentre as características do ensino híbrido, as meninas do curso vão se lembrar, nós vimos que existem as metodologias ativas. A sala de aula invertida, primeiro o aluno faz, depois o professor explica. Então, o foco já não está mais na transmissão, mas no aluno ativo. Faz sentido? Faz todo sentido, amada. Luciana, não vi problema, mas não quis fechar. Não fecha, amada, segue linda. 2, o conteúdo e as instruções sobre um determinado assunto curricular não são transmitidos pelo professor em sala de aula. E aí? Em essência, né? Essencialmente, não. Então, o conteúdo e as instruções sobre um determinado... Luciana, eu tive dúvida, porque será que a gente não pode transmitir nada nunca, né? Então, vejam. Mas a obra vai dizer que o conteúdo e as instruções, eles não são transmitidos porque eles são entregues aos alunos para um saber ativo. Mas deixa 2 em aberto se assim desejarem. 3, o ensino híbrido segue uma tendência de mudança que ocorreu em praticamente todos os serviços e processos de produção de bens que incorporam os recursos das tecnologias digitais. Ou seja, o ensino híbrido, de alguma forma, conversa com a educação tecnológica? Sim. Né? O ensino híbrido incorpora as dimensões da educação tecnológica também. E aí, Luciano, o 3 ficou mais claro para mim. Se o 3 ficou mais claro para você, olha o que diz a A. A 1 está correta e a 2 e a 3 estão incorretas. Né? E aí a 1 também estava claro, isso ajuda ainda mais. Eu elimino a A. Olha a B. 1 e 2 estão corretas e 3 incorreta. E vou eliminar em vermelho para ficar bem mais didático para vocês, tá? B, 1 e 2 estão corretas e a 3 está incorreta, mas eu já disse que a 3 está correta. Eu elimino a B também. Aqui está falando que a 3 está correta, mas está dizendo que a 1 está incorreta. E aí inverteu. E eu fechei com a 1 também. Só a 2 que eu fiquei meio em dúvida. E aí, amada, se eu fiquei meio em dúvida com a 2, tendo clareza da 1 e a 3, o que eu fazia aqui? A estratégia, gente. Por isso que eu estou falando para vocês. Luciana, não vai cair essa pergunta na minha prova. Mas vai cair pergunta nessas modelagens. E você precisa aprender o quê? Estratégia para lidar com isso. Fecha no que você faz, você descobre. Não precisei descobrir a 2. Se ela era muito difícil para mim, ele me contou que a 2 estava certa. Na hora que eu fui eliminando, ele disse para mim, fica calma, amada, a 2 está certa, eu te conto, né? Tudo bem? Gente, Dona Vera me deu uma notícia linda. Dona Vera foi minha aluna na graduação, tá comigo na turma permanente, acabou de me falar que acertou 32, porque passou 2 erradas no gabarito, ela teria acertado 49. Dona Vera, eu amo você. Sua linda, que orgulho. Você vai para as primeiras posições, tenho certeza. Que linda. Vocês não deram todas as notícias ainda e vai ficar dando a notícia ao longo da resolução, eu vou chorar. Criatura. Dona Vera é minha aluna na graduação e eu não consigo não chamá-la de Dona Vera, porque embora seja uma mulher extremamente linda e jovem, ela é mais velha e mais experiente que eu, né? Oi, Lu. Jovem, isso é só mérito. Minha querida, que orgulho, que vontade. Não posso falar 2 tapas na senhora, porque, né, eu a respeito sobremaneira, mas a amada era 34, era a cabeça. Mas tá ótimo, Dona Vera, parabéns, minha querida, muito obrigada. Pois é, Lu, conferindo agora aqui, quando eu comecei a ver a questão, aí eu me toquei que eu passei 2 questões erradas. Ah, querida, mas 32 é um número muito substancial, 34 seria infinitamente incrível, né? Muito feliz
Viu? Muito, Então, muito agora orgulhosa. ainda fico na dúvida se eu passei errada no gabarito que eu deixei ou se eu passei errado no gabarito. Tá, vamos torcer para que tenha só no seu, né? Para que lá tenha rolado direitinho. Tomara. Tomara, Lu. Querida. Sucesso, viu? Então, vamos lá. Mas foi assíduo, né, dona Obrigada, Vera? Lu. Assistindo vídeo, reassistindo, entrando em plataforma, na revisão de véspera. Foi, com certeza. Cobrando você, né? Lu, não está entrando, não conseguindo entrar na plataforma. Entre agora, deu. Aí entrava, fazia. Verdade, foi assim mesmo. Obrigada, Lu. Né? Porque só as aulas, né? O reassistir ajuda muito, né, dona Vera? Acessar o Sim, material. com certeza. Muito, querida, muito. Aí, parabéns, viu? Muito feliz. Obrigada, Lu. Obrigada. Isso mesmo. Queridas, então vamos seguindo, né? Tudo bem que era D? Né? E perceberam por quê? Combina conhecimento e estratégia. E eu queria falar, né, para as meninas que foi mais ou menos isso que elas foram fazendo, ou seja, combinando conhecimento e estratégia, né? Essa é sempre os elementos, sobretudo em provas como essa, né, gente? Nós sabemos que os examinadores não são exatamente hábeis em selecionar, não é? A questão mais adequada, dar um enfoque correto na pergunta. Então, às vezes, a gente vai se socorrer de estratégia também, não só do nosso conhecimento. Isso não é demérito, ao contrário. Isso mostra ainda mais do seu preparo, tá bom? Aí a gente chega agora à questão de número 26. Podemos? Essa estava no gabarito. Essa vocês quiseram contar pra gente, né? Essa questão, gente, vamos lá, né? Ela referencia a obra. Vocês percebam que a banca faz o seguinte: tem hora que ela referencia a obra, tem hora que ela não referencia. Na BNCC, ela deixou por nossa conta, né? Na anterior, ela disse que era obra do ensino híbrido, agora ela diz: Luciana, mas a minha banca é diferente. Amada, mas nós temos banca ruim para todo gosto. Ela pode ser diferente, né? A banca que vai fazer a minha lá em Mauá, a banca que vai fazer a minha lá em Osasco, ela tem outra pegada. Não é a mesma. Mas, às vezes, gente, elas incorrem mesmo erro. Nós temos várias bancas que fazem isso. Ora referenciam a obra, ora não referenciam. Ora referenciam o autor, ora você tem que adivinhar, tá? Tem muitas, as ruins principalmente. E pasme, a FGV, que vem para Paulínia, não costuma referenciar autor. A FGV que vem para Paulínia, ela não costuma dizer qual é. Nem no edital. Ela traz tema e não autor. A gente faz um exercício no nosso preparo de descobrir autor e descobrir, a partir da temática, as questões. Porque a FGV não revela. Raríssimas vezes, tá? Dependendo do município, dependendo do certame, ela revela. Então, vejam que aqui, como eu insisto, não é só conteúdo, é principalmente para vocês ficarem bons de fazer prova. Não adianta só ter muito conhecimento, não adianta só ter muito conteúdo. Precisa ter habilidade em fazer prova. Né? E isso eu tenho insistido com vocês há algum tempo, né? Vamos lá? 26. Segundo a obra Educação do século XXI, Cognição, Tecnologias e Aprendizagens, é a obra da Magda Pichettola. Né? Obra que também a gente estudou bastante, a reconhecer uma autora, ele só deu o nome da obra, o nome da autora a gente sabe que é da Pichettola. Cognição, Tecnologia e Aprendizagem, a teoria da atividade sociocultural, ela adota a perspectiva do Vygotsky, né? Ela vai falar que a tecnologia é uma cultura. Lembra? Ela vai falar que existem dois jeitos da gente entender a tecnologia. Como mero artefato técnico, só o computador por si só, ou vai dizer, não é o computador por si só. Não adianta eu ter um super aparato tecnológico se eu não tenho uma boa cultura tecnológica, se a professora não sabe fazer uso. Então, ela vai dizer, tecnologia não é só equipamento. Tecnologia também são as práticas realizadas com esse equipamento, né? A prática cultural. Lembra, doutora, gente? Sim? Essa era a pegada dela, né? Tudo bem? E aí, ela vai falar, né, que na perspectiva dela, pressupõe que os usos humanos da tecnologia só podem ser compreendidos, explica, olha que lindo, no contexto da sua intencionalidade, ou seja, tecnologia por si só, não, nós temos que olhar para o uso que a gente faz dela, da mediação e do desenvolvimento das interações entre os sujeitos ativos e o mundo, tudo bem? Aí ela diz para a gente, sobre esse tema, analise. 1. O conceito fundamental da atividade implica a relação entre o sujeito e o objeto, com finalidades específicas. Ora, será que de alguma forma, se ela está falando que ela é histórico-cultural, que ela é sociocultural, ela tem uma pegada de Vygotsky, né? Será que o Vygotsky fala dessa interação?
Será que para o Vygotsky existe? Sim, do ponto de vista do conceito, né? Ela disse, deixou claro, ó, numa perspectiva sociocultural. Quem é o autor da perspectiva sociocultural? Quem é o teórico que a gente classifica na perspectiva histórico-cultural ou sociocultural, Mayara? É o Vygotsky. Então, está falando numa perspectiva de Vygotsky. E Vygotsky, por sua vez, será que ele fala de interação? O conceito fundamental da atividade é a relação, é a relação entre o sujeito e o objeto. Qual é a relação entre o sujeito e o objeto? Relação entre o indivíduo e o meio e o objeto do conhecimento, com finalidade específica. Pode ser um? Pode ser um, gente. Né? Tudo bem? 2. A teoria da atividade assume natureza social da mente e a inseparabilidade entre mente humana, experiências sensório-motoras e atividade. Embora aqui, gente, a palavra sensório-motora possa lhes fazer lembrar o Piaget, ele não falou de período sensório-motor, falou de experiências sensório-motoras. E não falou delas sozinhas. Falou, experiências, mente humana e atividade humana. Atividade é na cultura, é no social. Então, a 2 poderia ser? Poderia também. Mas não fechei, Luciana. Fiquei mais tranquila de fechar a 1. A 2 eu não tive coragem, porque eu fiquei um pouquinho em dúvida. Que esse sensório-motor eu falei, não sei. Tá? Depois, 3. Os sujeitos de uma atividade não necessariamente devem interagir com os objetos, sejam eles físicos ou imateriais. O que vocês acham? A não interação combina com Vygotsky? Não interagir com o meio. Como eu me aproprio da tecnologia se eu não interagir com os elementos tecnológicos, gente? Vocês acham que dá para pensar 3 verdadeira? Os sujeitos de uma atividade não necessariamente devem interagir com os objetos. Não necessariamente, não precisa interagir. O que vocês acham, amados? Se a autora vai dizer que tecnologia é cultura, só nessa eu achei, a Mai disse. Ótimo. Só achei o erro na 3. Não tem problema. Vai me ajudar? O fato de ter achado o erro na 3 vai me ajudar um pouco? Um muito? Vamos ver? Se eu achei a 3, eu sei que ela tá errada. Porque precisa interagir, sim, com os objetos. Porque, e ela falou isso, gente, é o uso humano da tecnologia. Ou seja, é o homem interagindo com o recurso. Perceberam? Volta para o enunciado, se eu não tenho um elemento, né? E aí, eu elimino 3. Então, tem que dizer que a 3 é incorreta. A diz que a 3 é incorreta. E a B diz que a 3 é incorreta também. E a C? A C diz que a 3 está correta. Ah, cai fora, querida. Tá correta coisa nenhuma. E a D diz que a 3 também está correta. Pronto. No pior dos cenários, o que aconteceu agora? 50% de chance de acertar, amada. Você tinha só 20. Você tinha só 25. Você dobrou a chance de acerto. Se tiver que chutar, você não estou só aqui. Já não tem mais 4 escolhas. Vai, será que é D? Será que... Não, você fechou aqui, ó. Percebam que aumentou a probabilidade de acerto? 50%. Aí disse assim, a Mai disse, aí eu consegui fechar. Ao conseguir fechar, não volta lá para cima ainda, vai para cá, ó. Então, a 3 é incorreta de fato. E aí, o que nós temos como alternativa? Ela já nos contou que a 1 é correta. Porque nas duas, a 1 está aparecendo como correta. Então, o examinador contou para você, nega, a 1 é certa. Tá? Se você tinha dúvida, quem só tinha conseguido fechar a 3, por exemplo, Mai, com essa informação você fechou a 1. Mas você teve que chupar a manga da 2. Né? E aí a gente volta. A teoria da atividade é a teoria do Vygotsky, do Leontiev. Assume a natureza social. Gente, natureza social da mente. Quem fala que a nossa mente se forma socialmente? Quem tem uma obra que se intitula Formação Social da Mente? Vygotsky. Que é o cara da perspectiva sociocultural. E quem não separa mente humana de experiência, ou seja, diz que o homem aprende nas experiências, no mundo concreto e na atividade, na cultura. Aí eu fecho em 2. Se eu fecho em 2, eu não erro, né? 2 é verdade, de fato, Luciana. Eu achei um monte da perspectiva sociocultural. Aqui, a teoria da atividade. A teoria da atividade assume natureza social. Ela é mencionada aqui novamente. Não fujam do óbvio. Lembra que eu falei na revisão de véspera? Não fujam do óbvio. E aí eu ia de 1 e 2 estão corretas. A alternativa é B. Gente, meu gabarito não tá aqui. Confirmem para mim se eu tô certa, tá? Se eu errar, vocês me avisem, por favor. 26B, certo? Acertamos? Agora sim, né? Agora sim. Tudo bem?
Ótimo. Gente, a Maiara é uma cara lá de Limeira, né? Minha menina de turma permanente. Limeira, a base é Vygotsky, né? A rede assume uma perspectiva histórico-cultural, sociocultural, né? Sócio-histórica, vygotskiana. E ela não viu essa obra, porque é uma obra que não cai lá no concurso dela, tá? Ela não viu, mas ela conseguiu dar conta da questão, de novo, pelos elementos que ela sabe de Vygotsky. Vocês percebam quando eu falo para vocês que a gente tem que conhecer os clássicos, ter uma boa base, que daí a gente ter preparado para várias coisas? Vocês percebam que quem não conhecia exatamente a obra da Pichettola, conseguindo perceber os elementos que ela traz, conseguiria lidar um pouco melhor com a questão? Eu nem me referenciei na Pichettola, eu me referenciei nas ideias do Vygotsky para ajudar vocês a resolverem. Por isso que eu falo, a gente tem que ter uma boa base. A boa base sustenta todo o resto. Não é isso? Percebe? Joia. 27, gente. Moacir Gadotti. Eu falei que vinha, não falei? Falei, gente, vem Gadotti. Uma, pelo menos, vem, eu disse para vocês que viria, né? Na revisão de véspera, eu falei, esperem pelo menos uma de Gadotti. Ok? E não deu outra, diria minha mãe, né? Não deu outra. Assim que a professora diz que ela consegue acertar a questão, mas é incapaz de colocar, né, a questão na tela. Pai amado. Ainda bem que a professora, né? Vamos lá. Joia? Vamos lá? Podemos ir de 26? Estava difícil? Machu Picchu, né? Não sei, eu acho que não. Vamos lá. Segundo Moacir Gadotti, é o cara que fala da autonomia, da democracia, ele é Paulo Freire, ele defende, né? Ele é freiriano, o Gadotti. Então, ele defende uma escola humanística, verdadeiramente participativa, múltipla, plural, diversa, certo? Segundo Moacir Gadotti, existe pelo menos duas razões que justificam a implementação de um processo de gestão democrática da escola pública. Amado, o examinador já te contou que o Gadotti diz que existem justificativas para a gente defender uma escola democrática. 1. A escola deve formar para a cidadania, e para isso deve dar o exemplo. A gestão democrática é um passo importante para a democracia. Faz sentido? Se eu quero formar o indivíduo para uma sociedade democrática, a escola pode ser, no seu seio, autoritária? Percebam que a gente tem elemento para lidar, que lá nas bases, quando a gente estuda esses princípios, a gente consegue ver a coerência. Olha que lindo o texto, facinho, gostoso, né? A escola deve formar para a cidadania e para isso ela deve dar exemplo. Ou seja, a gestão democrática é um passo importante para a própria democracia social. Não é lindo, gente? Sim ou não? Foi tranquilo? Ah, vocês podiam fechar, né? Podia fechar na A? Seguramente podia fechar na A. Por quê, gente? Porque ela está deflagrada. Na 1, perdão, né? A 1 já está correta. Na hora de achar lá os elementos, a 1 está correta, não é? Sim, mas não é isso que ele vai nos perguntar. Vejam que ele constrói as afirmações e depois ele vem com uma outra pegada. E aí eu vou mostrar para vocês. E em primeira análise, a gente pensaria que é isso. Aí vocês vão se surpreendidos com relação a como ele formula as alternativas. E eu devo dizer, essa questão era fácil. O que tinha a questão o que tinha na questão de complexo? Ela era surpreendentemente formulada. Ele dá os exercícios na hora de ir para as alternativas, ele nos surpreende. Como? Vejam a 2. Vamos para 2 ainda. 2. A gestão democrática pode melhorar o que é específico da escola, isso é, o seu ensino. Certo? Quanto mais democrática a escola for, mais chances ela tem, inclusive, de qualificar o ensino. Porque se ela é democrática, ela ouve. Ela está disposta a contemplar as contribuições de todos os indivíduos. Faz sentido? Faz também, né? Pode fazer. Então, Luciana, eu fechei. E estava linda quando eu fui para as alternativas. E aí, o que ele faz? Diante disso, destaca como pressupostos do projeto político-pedagógico. Agora a gente tinha que lidar com os elementos e abstrair esses elementos em generalização. 2 palavras que pudessem refletir aquilo que ele anunciou. Perceberam? Essa foi a surpresa dessa questão, né? Sabe a ideia de que estou ouvindo linda? E aí isso te surpreende. Alguns alunos, gente, visitaram a dificuldade, pasmem, por terem sido pegos de assalto. O que eu faço com isso agora? Peraí, né? O que eu faço com essa pergunta? O que ele espera de mim? Não era para eu dizer se a 1, se a 2 estava verdade, se nenhuma era, se todo mundo era, né? Não. Ele te pede, então, ó, o que eu disse, infira, o examinador estava inspirado ou arriscado, né? E aí ele diz o seguinte... Com esses elementos que ele nos traz, riscando, né? Esses elementos que ele nos... Diante disso, qual seria o pressuposto, né? Autonomia e participação, competência e apreensão, limitação e obstáculo, planejamento e voluntariado? Qual é a melhor forma de responder essa questão? Gente, o examinador, ele não
fez, por exemplo, refletir o primeiro da 1 e o segundo da 2. São só elementos que contribuem, tá? Ele não necessariamente, por exemplo, eu posso ter participação nos dois, posso ter os 2 elementos nos 2. Tudo bem? Então, não dava para dizer assim, ó, a 1 fala do quê e a 2 fala do quê. Não era essa confirmação. Era para extrair a essência e pensar o que combina com as ideias do autor. Sabe qual era a estratégia para essa pergunta? Eliminação. Era a melhor estratégia para conseguir lidar com essa pergunta. Eu tenho dito para vocês, gente, que vocês vão tão melhor na prova quanto vocês melhor perceberem que estratégia tem que aplicar em cada questão. Conhecimento está dado. Por que estratégia de eliminação? Que não combina com as ideias de Gadot. Ele é democrático, ele defende a participação. Pronto, já reconheceria ali por princípio, né? Mas não tem a palavra democracia aqui. Ótimo, mas a democracia pressupõe também que a escola possa fazer e decidir os seus rumos. Democracia é a participação do povo, a participação de quem está lá, né? Vamos eliminando. Limitação e obstáculo. Gente, vocês acham que o projeto político-pedagógico tem que estar pautado em limitações e obstáculos ou ele tem que estar ao inverso? Ele tem que tornar viável, possível, né? Então, é exatamente o contrário. Jamais um projeto político-pedagógico deveria ter como pressuposto. O que é pressuposto? O ponto de partida, é o pilar do projeto pedagógico. Limitação e obstáculo, né? Vejamos. Outro elemento, o projeto político-pedagógico teria agora, essa foi a mais fácil porque ela era oposta, ela era deflagradamente distorcida. As outras não necessariamente. As outras poderiam visitar certa complexidade, porque pode ser que combina. Lu, projeto político-pedagógico não é do planejamento? Eu vi no Gadot, eu vi no Vasconcelos. Sim, mas aqui a gente está falando no Gadot, e ele está falando não com referência ao exercício do planejar, ele está falando com referência à democracia, à gestão democrática. Então, o enfoque. Lembra que eu falo para vocês, quando eu ficar com mais de uma, Luciana, eu acho que voluntariado não é as pessoas estarem envolvidas, todo mundo participar. Eu fiquei entre D e A. Volta no enunciado. Lembra que eu disse assim? Sempre que 2 lhe parecerem viáveis, é aquela que melhor respondeu o enunciado. A participação é perfeitamente compreendida, gente, na ideia de democracia. Democracia é, por pressuposto, governo do povo, um governo participativo, né? E a autonomia é poder decidir. E a democracia também é decisão. Democracia é participação e decisão. Participo e decido e delibero, né? Autonomia e decisão. Eu sou autônomo para decidir. Quando eu digo assim, eu sou autônomo, eu decido a minha vida, não é isso? E eu participo, eu efetivamente me envolvo, eu sou ouvida, eu tenho voz e tenho vez. Então, quem conversaria melhor com o enunciado, como eu sempre lhes ensino, é usar saudade, amada. Certo? Autonomia e participação. Competência. E aí eu elimino o que é maior, aumento as probabilidades e escolho. Competência e apreensão, gente, são princípios que não estão pautados num teórico como o Gadot, né? A teoria das competências a gente vai encontrar em Perrenot, em autores mais contemporâneos, e ainda assim não para o PPP, né? Embora a gente possa, a BNCC está orientada por competências, mas no Gadot não, né? O Gadot é um crítico, é um freiriano, ele não coincide com as teorias das competências, certo? Sim, gente, em 27, nós arrasaríamos se tivéssemos escolhido usar. No nosso curso, a gente falou bastante dos princípios de participação e autonomia ditos e defendidos pelo Gadot, né? Aí fica evidente um pouquinho mais tranquilo de lidar com isso. Feito, gente. Joia, joia, joia. Exatamente. Ok, então. E aí a gente segue para 28, tá? 28. Mantou a inclusão. Falei que ia cair? Crava, disse, esperem que vem, pelo menos uma de inclusão. Não sei se vai citar a autora, e se vier a inclusão, sabemos que é Mantuan, porque ela é a única autora no tema no nosso edital. Não deu outra, gente. Vejam a 28, né? Tudo bem até aqui? Gente, tá difícil, tá dando para entender? Falem alguma coisa, vocês estão muito quietas, tô com medo de vocês estarem mortas. Tá dando para entender? Tá rolando? Valendo a pena? A banca até agora não se equivoca, não tem nenhuma pegada para recurso, tá bem? Nada, nada, nada. Joia? Sem pegada para recurso. A Darlene... gente, essas minhas meninas, elas são infames. A Darlene é minha amiga pessoal, vocês sabem, né? Sim, a gente tem uma relação muito bacana. A gente tá sem se ver faz muito tempo, mas eu tenho um apreço muito grande por ela. Agora ela me manda uma mensagem assim, Lu, aquela retomada da revisão de véspera foi essencial, eu fiquei te ouvindo na prova. E eu fico, que bom, Dar. A Darlene foi super bem também, gente. A Darlene vinha, né, num movimento de desempenho não muito bacana e ela conseguiu
até por conta do volume da Arlene, trabalha muito, né? Menino pequeno, sabe aquela vida bem nossa mesmo, né? Bem gente como a gente, né? Volumão de trabalho, muito estudo, um colégio, né, onde ela se dedica integralmente, literalmente, ela trabalha o dia inteirinho, e aí veio com 29, a gente acha que é uma classificação que no comparativo está entre as maiores, a gente acha que visita as 10 primeiras, certamente as 15 primeiras colocações. Muito orgulhosa também, parabéns, Darlene. A gente vinha num movimento de muita dificuldade, porque ela trabalha demais, né? Muito difícil, mas tem também entregado 100% de si, né? Isso reverbera em bons resultados, né, Dar? Bom, então vamos lá. 28. O objetivo de Mantoan na obra Pensando e Fazendo Educação de Qualidade busca alimentar a discussão sobre o significado da expressão qualidade na educação. Falamos disso redondinho, né, gente? Qualidade na educação, examinando as possibilidades e os limites das transferências de conceitos do universo das empresas para as escolas. Diante disso, analise pontos como. Então, vamos lá. Né? Então, a gente tem aqui ela dizendo, nos lembrando, né, que a qualidade essencialmente, dizer que qualidade não é pegar, educação de qualidade não é pegar a empresa e colocar na escola, não estou dizendo qualidade, não é isso, tá doido? Sabe aquela ideia de gestão de qualidade na escola? Pega o modelo da empresa como se fosse a Ford, né? E aí a gente faz esse elemento, não é isso, doideira. Qual que é? Qual é a discussão que eles têm aqui? Ora, ela diz, qualidade é mais do que isso, qualidade significa a gente olhar, né, para algo mais abrangente. Qual seria? Diante disso, né? Que pontos nós temos que olhar para pensar qualidade em educação? Ficou claro, enunciado? Às vezes ele está elaborado um pouquinho. Teve gente assim, Lu, a 28 eu tive uma dificuldade para entender o que ela estava falando, né? Pode ser mesmo. Vocês perceberam que ela está com uma elaboração um pouquinho mais complexa? Né? Então, às vezes é isso também. Enquanto que a gente tinha lá naquela outra análise, né? Aqui a gente já tem uma elaboração um pouco mais complexa. Você vê que a banca ela é bipolar, né, amados? Ela vai de análise a relaciona com a empresa, né? Você percebe? Eu tenho para mim que eles têm o quê? Banco de examinadores que são diferentes. Então, a depender do examinador, tome uma análise aí. Né? A depender do examinador, você tem uma elaboração mais complexa. Não é possível. Porque se for o mesmo examinador, né? Aí a gente está falando da bipolaridade na mesma pessoa. Aí a pessoa que a gente já diagnostica a pessoa mesmo. Mas eu acho que pode ser a banca. E sendo assim, ela deve ter mais de um examinador. Aí um manda uma questão elaborada de um jeito e o outro manda completamente diferente. Tem chance? Pode ser, né? Vejam que essa tá diferente. E aí vocês falaram, Lu, foi difícil entender a pergunta. Não, ó. Ela diz, ela busca alimentar a discussão sobre qualidade da educação, examinando as possibilidades e limites das transferências de conceitos. Então, transferir, né? Ela diz, é possível transferir algumas questões da empresa para a escola? Algumas, mas todas não. Existem limites em transferirmos o modelo do universo das empresas para as escolas. Diante disso, o que ela diz? 1. A problemática da representação, a apreensão da qualidade pela quantidade, incluindo os usos e abusos de indicadores numéricos como expressão de qualidade. Será que combina com uma educação inclusiva? Será que uma mulher que defende uma educação dialógica, inclusiva, vai dizer que a gente tem que abusar dos números, dos dados estatísticos, né? Que é só isso que importa? E aí? E aí? A Bruna falou que está até hoje tentando interpretar essa pergunta. Ah, gente, também não é assim, não é? Isso. Mas... Isso. Percebam a um? Tá? Mas sabe o que vocês estão fazendo? De novo, vocês encontram um monstro, que eu diria assim, que é um monstro de desenho da Disney, da Pixar. E vocês transformam em monstros, assim, gigantescos. Né? Eu acho que é evidente que essa não era a questão mais fácil que a gente visitou na prova, tudo bem? Inclusive do ponto de vista da interpretação. Não era a questão mais fácil. Mas, evidente que a gente tinha condição de lidar com ela, tá? Então, vocês pintam o monstro quando a Bruna é exagerada, como sempre, né? Jéssica Amada, pode falar. Jéssica perdeu a mãozinha? Acho que foi eu, Lu, a Bruna. Fala, Bruna. Esse que ela fala em indicadores numéricos como qualidade, seria a nota numérica? Os indicadores numéricos pode ser nota, pode ser os indicadores tipo IDEB, Bruna.
né, mensuráveis, que a gente vai buscar quantificações. Eu posso fazer toda e qualquer quantificação, né? Quantos alunos fizeram isso? Quantifico. Quantos alunos foram... E só lido com os números. Eu abstraio toda a qualidade em número. Olha os elementos que ela está dizendo, ó. Seria a gente, né, a problemática ligada à representação e apreensão da qualidade pela quantidade, incluindo os usos e abusos de indicadores numéricos como expressão de qualidade. Aí vocês têm uma dúvida. É o que ela concorda ou o que ela critica? Então, tinha mais uma complexidade nessa questão. É o que a autora defende, ela vai dizer que isso é um limite ou que isso é uma possibilidade. Então, essa questão estava de lascar. Por esse aspecto, tudo bem? Eu tinha que identificar, será que ela está defendendo isso ou que ela está criticando isso? Nós sabemos que ela critica, tudo bem? A autora faz a crítica a essa representação meramente quantitativa. Né? Ela está criticando, por exemplo, que a gente tenha essa quantidade. Então, ela está falando da problemática. Quando ela fala problemática, ela está dizendo que isso é um problema. Então, ela critica. Se ela está chamando de problemática, ela está criticando isso, tá? Então, a problemática da representação da apreensão da qualidade pela quantidade. Será que eu consigo converter toda a qualidade em quantidade? Não, né? Então ela critica. Aí, gente, se eu percebi que a crítica dela, eu fecho que não é correta. Ela defende exatamente, ela fala da problemática disso. Ela diz, é uma problemática. Se eu conseguir pegar todos esses elementos... Tá bem baixo. Pegar todos, aprender todos esses elementos da questão, pronto. Tá? Aí eu vi que a 1 é verdade. A 1 está correta? A 1 está correta. Perceberam por quê? Porque a autora vai dizer, é um problema quando a gente transforma toda a qualidade em número. Gente, tem qualidade que eu não transformo em número. Como que eu consigo transformar a aprendizagem de uma criança, às vezes, da interação da qualidade em número? Né? E lidar só com o indicador? Não, esse é um equívoco. Então, se é um equívoco, vocês disseram, a 1 tá certa. Se a 1 tá certa, amada, já fechei, cravei, já busca ajuda, tá? A 1 está correta. Então, a A disse assim, ó, 1 está correta. Pode ser ela. A B disse, 1 está correta. Pode ser ela. Olha a C. A C disse, a 1 está incorreta. A C se equivocou. Não é C de jeito nenhum. Já melhora a minha vida. Tá? Então, quem errou não pode ter posto C. A gente perdoa todos os erros do mundo. Quem errou por C, errou a doida. Tá? Dos todos os equívocos que vocês podiam cometer, C não era uma opção. Tá bem? Bom. E aí a gente tem D. 1, 2, 3 está correta. Então, só eliminamos C até agora. Qual? Vamos ter que seguir. 2. A falta de sintonia entre as formas de organização emergente no universo do trabalho e as que predominam no universo educacional. Então, será que de alguma forma a autora aponta, né, que a gente normalmente não traz para a escola, né, modelos que possam estar ligados não necessariamente ao modelo de gestão empresarial, mas ao universo do trabalho, a cooperação, a coletividade, a produção conjunta. Pode ser, Luciana, mas eu não fiquei à vontade de fechar 2. Ok, tenta 3. A necessidade do briefing para sanar as diferenças na complexidade do ambiente escolar. O que seria, né, o briefing? Tem gente que falou assim, Luciana, meu problema aí foi vocabulário. Né? Eu não sabia o que era briefing. Acho que foi assim que falou, né? Lu, quando eu vi briefing, meu Deus do céu, né? O que é o briefing? Já ouviram falar? Vários arquitetos usam, né? Normalmente é um guia de execução de projeto. Briefing é um roteiro. A gente traduziria em português para receita. Né? É uma prescrição o briefing. Ô, Lu. Oi. Eu só sabia dessa questão e o que era um briefing, porque eu assisto uma série na Netflix que passa... É de maquiagem, então os maquiadores têm que seguir o briefing. E por isso que eu sabia. Gente, e Débora... Olha a Josana dando risada de mim ali. E você sabe que eu tô muito rouca. A Bruna adora... A Bruna é uma aluna minha há muitos anos. A Bruna começou comigo em Gênesis e nós não ficaremos ao Apocalipse, que a gente não espera que ele venha. E mas a Bruna vai e volta, passa no concurso, aí fica relaxada, depois volta porque quer outro, enfim. Volta que nem o nariz dela, mas é ótimo. Aí a Bruna veio a Justana aqui e falou assim, nossa, suas piadas tão sem graça, tem uma senhora aqui ri tanto que eu chego até a achar engraçada.
que a Bruna também é minha amiga, então ela tem esse nível de intimidade para fazer esse tipo de abuso, né? Aí ela fala isso, que a Josânia é generosíssima, Débora, ela ri da gente horrores o tempo todo que Deus dá. Falei, ai, Bruna, não é que ela é generosa, é que na verdade eu sou muito engraçada, mas só ela, Bruna, só ela, essa senhora, ela ri das suas piadas. Enfim, nós vamos na luta, né, Josânia? Amada, muito obrigada, viu, pela generosidade. Vi das minhas piadas engraçadíssimas. E o da Débora, inclusive, tá na mesma, Débora, não foi nem um pouco engraçado. A Bruna diria que a Josânia é muito generosa com a gente. Queridona, mas eu quero dar destaque a falar da Débora para todo mundo aqui, né? Porque esse movimento é formativo. Há algum tempo nas redes sociais, eu venho falando para vocês que formação humanística em geral também forma. E eu já tinha discutido com vocês as possibilidades de passar estudando Netflix. Lá no meu Instagram tem até um vídeo que eu faço, né, falando como eu entendo que formação geral também contribui para ampliar repertório. E o relato da Débora, eu acho que seria, pois, vem documentar, vem atestar aquilo que eu falo. Não é só formação de conteúdo, é formação geral. E olha o que a criatura vem dizer num programa de maquiagem, né? Ou seja, porque ampliou o vocabulário, ou seja, cultura geral. Inclusive, né, gente, cultura generalista. Alguns classificariam inútil, eu acho que não, maquiagem de dente é um campo sério, né? Mas cultura que não é necessariamente da predileção de todo mundo. Eu poderia ter o briefing, por exemplo. Então, eu assisto um outro reality, Luciana. Eu assisto um reality, por exemplo, de decoração. Lá também fala de briefing, né? E aí, evidente que é um estrangeirismo, né, gente? Essa é a nossa dificuldade, é um estrangeirismo. Então, ele vai ser veiculado normalmente em conteúdos. Então, não é só o conteúdo propriamente dito, tá? E o briefing vem das empresas também, no modelo empresarial, norte-americano. E a ideia de briefing, então, é isso. O briefing é o programa, né? E aí, o que você achou, Débora? Que não dava para seguir, né? Será que eu tenho que seguir exatamente o briefing para sanar as diferenças na complexidade do ambiente escolar? Gente, a Antoine vai dizer que a escola é o espaço da diferença. Isso é um jargão evidente, né? Nas empresas é um jargão, briefing é um jargão. E o jargão empresarial, ele é muito, muito composto por estrangeirismos, né, Darlene? Darlene é uma exímia professora de língua portuguesa. O jargão empresarial, ele é muito lotado, né, muito recheado dos estrangeirismos. E o briefing é um exemplo, né? Inclusive, a grafia nos indica que ele é um estrangeirismo, né, Dar? A forma como a banca grafou, ela já indicou que era um estrangeirismo, né? Briefing, então, gente, é a receita, é o projetinho, né? É o trem. Bom, e aí, mas olha aqui, Luciana, não achei briefing. A ótima amada, olha que ela vinha depois. Sanar, deixa eu até apagar aqui, porque aqui é que vai estar o pulo do gato. Sanar as diferenças. Gente, a Antoine vai dizer que nós temos que construir uma escola para as diferenças. Sanar as diferenças seria, pois, eliminar o que é de diverso na escola, né? Ou seja, a diferença no espaço escolar para Mantuan tem que ser reconhecida, valorizada, respeitada, né? Ela diz, sanar as diferenças, gente, seria tornar tudo padronizar, que é exatamente o que ela não concorda. Nós precisamos respeitar, né? E ela defende uma educação inclusiva, por isso que ela é chamada de defensora radical da inclusão. Então, daí dava para eliminar 3, tá? Se dava para eliminar 3, gente, isso nos ajudaria. Por quê? Porque a gente volta, né? Lembra que a gente tinha ainda 3 opções. Aí, ó, a 3 está incorreta? A disse que a 3 está incorreta. Uhul, conseguimos. Ficamos com a A ainda, não sabemos da 2, mas não eliminamos a A. A B está dizendo que a 2, que a 3 está correta. Não, ela está incorreta, a gente não vai estar na dificuldade nenhuma. A diferença tem que ser valorizada. Se tivesse sanar as dificuldades, sanar as desigualdades, aí sim. Mas a diferença, gente, ela vai defender a diferença. A escola para as diferenças, não é isso? Não existe o normal, é normal, existe o diferente, não é? E aí a C, que tá falando que a 3 também tá correta. Amada, você eliminava, você não precisava nem saber da 2. Foi o que fez, né, Débora? A Débora disse, eu acertei, consegui briefing e salvou. Mas você percebam que para Débora, ela ficou presa no briefing e o briefing salvou. Quem percebeu que o briefing era um prejuízo, tinha que fazer o quê? Lidar com os outros elementos. Parte para outro elemento, não se... Gente, briefing não é do meu vocabulário, eu não vou dar conta dele. Ok, amada, você dá conta do resto. Suplanta, abandona. Se você não consegue lidar, será que a gente quer sanar as diferenças? Peraí, o Antônio falou que a gente tem que valorizar as diferenças. Tem que sanar as desigualdades. Entende? Aí eu fico presa no briefing. Se eu assistir o programa de maquiagem, eu acerto. Aí eu fico presa no briefing. Se eu não assistir o programa de maquiagem, eu tô lascada. Então, não fico. Eu só fico se me convier. Faz sentido? Né, gente? Então, estão percebendo que o que eu tô falando para vocês, mais do que conteúdo, essa noite é uma noite de estratégia?
A gente está combinando onde a gente poderia, a estratégia poderia ter feito a diferença para a gente, além do conteúdo, que eu asseguro que vocês têm, não é? Bacana. Vamos descer? Perrenou ia cair, eu disse? Gente, na rifa eu não ganho, eu fico impressionada. Não podia falar, gente, ó, esses 6 números aqui vai cair. Não vai falar para ninguém, vai cair. Fala pro Marcos hoje, 6 números vão cair. Entregaria para ele hoje, eu jogava amanhã, né? E aí, o Marcos é tão generoso que ele fala assim, se a gente ganhar na loto, gente, se acredita que ele fala, se a gente ganhar na cena, eu vou dar aula num período só? Eu falei, o quê? A gente vai ser milionário, você ainda acha que eu vou dar aula? Ele falou, mas é só um período. Eu já roguei logo uma praia, por isso que não ganha. Eu falei, mas não há de ganhar. Mas, embora ele tenha se defendido me dizendo assim, na verdade, não, Luciana, porque eu sei que você vai querer dar aula, então não é porque eu acho que você vai precisar, você vai querer dar aula. Eu falei, amado, mas daí, né, vai ser outra pegada, eu vou acordar meio-dia, vou abrir o chat e falar, gente, a aula tá começando, quem vem, vem, né, não vai ser assim, né? Então, e aí então acertamos o Perrenot de novo, 6 números nada, por conta do egoísmo do Marcos, claro. Ó, vamos lá, para Perrenot, podemos? Perrenot cairia, né? Em que obra, gente? Qual era a obra que estava no nosso edital? A obra que vai cair em Santa Rita, por exemplo, essa também, né? As 10 novas competências para ensinar, focada no professor, certo? Para Perrenot, a competência, lutar contra os preconceitos e discriminações sexuais, étnicas, raciais, sociais, relaciona-se a que competência de referência? Ai, Luciana, eu não lembro dessa competência de lutar contra os preconceitos. Eu decorei as 10. Lembra que você me ensinou as 10? Ótimo. Nós falamos sobre a 10 para reconhecer. Só que as 10 derivam em competências que as incluem. Né? O Perrenot vai dizer, olha, são competências 10 novas gerais. Dentro delas tem gerais. Tem uma que ele falava que a gente ia ter que lidar com a diversidade. Mas eu sempre marco para vocês na aula do Perrenot, mas ele não usa a palavra diversidade. Ele usa dispositivos de diferenciação. Lembra que eu falei para vocês? Gente, o Perrenot chama a diversidade de dispositivos de diferenciação. Né? E aí, o enunciado não está dizendo da diversidade, ó, lutar contra os preconceitos, as discriminações. E se eu estou lutando contra o preconceito, eu estou respeitando o quê? A diversidade. Né? E aí, mas ele não usa, da tradução, eu disse para vocês, do francês, não se usou a palavra diversidade, usa-se diferenciação, que é o que difere uns dos outros. Qual é, então, a competência? Conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação. Era essa alternativa? Não viu o gabarito. Me diga se eu estou certo ou não, deixa eu ver. É a B, a 29? Não? É C? Eu acho que a gente tem pegada aqui, então, para um recurso. Lutar contra os preconceitos, as discriminações, os deveres. Eu tenho para mim, gente, quando ele fala do ponto, eu não sei se o examinador tinha a clareza disso, eu acho que a gente vai rolar um recurso aqui, tudo bem? Podemos? Essa briga eu compro. Lembra que vocês sabem que eu sou super econômica em recurso, né? Eu não encampo suas brigas. Isso mesmo, eu não encampo suas brigas. Mas essa é deflagrada, eu conheço essa obra de trás para frente. Acho que o examinador um pouco menos, talvez, né? E aí ele tenha buscado uma referência mais distante. Embora alguém tenha feito a conferência para ver se diferencia, porque eu vou fazer esse exercício para confirmar para vocês se procede, sabe? Porque a gente tem que ter fundamento evidente. Vou revisitar minha obra. Mas do ponto de vista de respeitar toda a ordem de diversidade, ela visita, inclusive, nos diferentes livros e resumos que vocês vão encontrar, tá? Dos dispositivos de diferenciação. Eu acho que a 29, vocês não me sinalizaram, ninguém anunciou, mas eu acho que ela dá pegada para a recurso, tá? Perceber? Vocês se lembram disso? E quem conheça a obra, Perrenot não deixa claro que por mecanismo de diferenciação ele está falando da valorização da diversidade, sem preconceito, sem discriminação, claramente. É também um dilema ético? Se ele apresenta nos dois, a banca vai ter que lidar com essa ideia da dubiedade, né? Da possível ambiguidade. Monto, negas, pode deixar que eu gosto de briga, vocês sabem muito bem, pode deixar.
Pode deixar que eu monte esse recurso. Mas é evidente que eu vou reafirmar se eu tenho fundamentação, tá? Vou reler a obra para vocês, porque é evidente que eu tenho certa segurança no meu conhecimento, mas não é, você não pode fazer recurso de maneira irresponsável, né? Vocês sabem que não é da minha postura. Então, eu vou revisitar. Oi, Dri, que saudade! Tudo bem, minha querida? Prazer revê-la. Nós estamos juntas semana que vem, hein? É C. Pode ser que ele esteja em 2, Dri. Eu não consultei mesmo, né? Mas, pode ser, inclusive, deixa eu encontrar. Deixa eu pegar eu tenho a minha obra aqui. Deixa eu encontrar tem uma planilhinha bem bacana. Ô, Lu. Oi, Dri. É a Bruna. Oi, Bruna. Eu achei num resumo na internet, tá igualzinho na competência 9. Que é enfrentar os dilemas. Mas aí a gente precisa apreciar a fonte do resumo, né, Bruna? Então, tem isso. O que nos faz supor que o avaliador, então, extraiu do resumo. Né? Se ele transcreve, ele não transcreveu da obra, ele transcreveu de um resumo. E aí, evidente, eu vou me fundamentar na obra, tudo bem? Isso. E não no resumo. Por quê? Deixa eu achar aqui, ó. Nos mecanismos e dispositivos de diferenciação, ele fala principalmente de administrar a heterogeneidade no âmbito da turma, né? Lidar com as diversidades, sobretudo criando uma cultura de cooperação, atitudes de reflexão sobre a experiência, cooperação para as aprendizagens. Então, pode ser que, todavia, ele tenha destacado isso, mas eu vou fundamentar a obra e lhes digo, eu vou também checar a fonte desse resumo. Dri, esse você extrai desse resumo também ou você está em vista obra? Deixa eu pegar minha obra aqui. Certo. Enquanto que nos dispositivos de diferenciação, ele vai falar sobretudo da heterogeneidade. E por heterogeneidade, ele não vai incluir a diversidade étnica, embora ele reconheça ela aqui, o trabalho dela está firmado na 9ª competência. Tá. Então, eu confirmo na obra e depois digo para vocês. As bases estão corretas. Dri, eu também acho, mas aí a gente vai ter que reforçar a ambiguidade. Mas, em havendo, eu confirmo para vocês, tá bem? Por hora, então, a gente fica para confirmar com relação à leitura do autor. C, né, por conta dos dispositivos de diferenciação, quando se refere à heterogeneidade. E, B, né? E C, no que se refere à complexidade desses conceitos, ou seja, o preconceito, as discriminações, seriam dilemas éticos da profissão, né? Enfim. Bom, então a gente fica por confirmar essas duas possibilidades, embora, né, haja alguma possibilidade de ambiguidade, enfim, tá bem? Vamos à questão de número 30 agora, vamos lá? Vygotsky, aí era uma questão de Vygotsky também, né? A banca não trazia Vygotsky com tanta frequência, dissemos, olha, pode ser que Vygotsky venha, porque nunca veio, se quiser inovar, porque não é tão frequente trazer Vygotsky. Ela trouxe, né? Então, a questão de número 30 diz, Vygotsky, em A Formação Social da Mente, trata o papel do quê? De algum elemento, considerando enorme sua influência em algo, né?
O que o Vygotsky vai falar que é importante do ponto de vista da criança? Será que ele fala o papel da saúde, o papel do brinquedo, o papel da amizade ou o papel da literatura? Vimos que na obra do Vygotsky ele dá especial atenção à temática do brinquedo, talvez? Né? Pode ser. Bom, considerando sua enorme influência no desenvolvimento da criança, é o que o Vygotsky vai tratar, né? Bom, e aí eu fiz por assertividade, que é o que melhor combina. Eu acho que saúde e pouco conversa, elimino, né? Papel da amizade no aprendizado, né? Considerando sua enorme influência, olha, se ele tivesse usado até interação, talvez nos trouxesse mais dúvida, mas a amizade é algo de uma definição tão particular que não se aplicaria. E a literatura também não é o elemento central do Vygotsky quando se fala da criança. Assim, essa questão de número 30, aparentemente, deflagradamente fácil, não é? Isso. Sim, aparentemente, deflagradamente fácil é uma questão que a gente tem em que qual alternativa? B de bola, né? Essa é muito mais fácil, sem qualquer dúvida, né? Aqui diria o brinquedo e aqui o desenvolvimento da criança, ok? 31. Para estimular a inteligência linguística de crianças de 5 a 8 anos. Ai, meu Deus, que obra é essa do Celso Antunes? As inteligências múltiplas e seus estímulos, vem para Santa Rita? Com certeza. Vai cair pergunta de Celso Antunes na Santa Rita dessa obra? Não tenham a menor dúvida. Estou fazendo um proof map da Conscam para Santa Rita, onde a gente vai identificar as questões que mais aparecem, maiores frequências, o que tem chance de cair, o que não tem chance de cair. Nós vamos fechar nesses autores. Vai vir Celso Antunes, gente, quase tão certo quanto o Marcos vai ganhar na cena. Mentira. Vai vir questão de Celso Antunes, tá? Porque a Conscam tem por tendência a trazer. A chance de não cair é pouco. Pode ser que não caia, sim, mas é evidente que a gente não pode arriscar, considerando que a Conscam tem por hábito trazer essa obra, tá? Ela tem feito isso nos últimos concursos, certo? Ótimo. 31. Para estimular a inteligência linguística de crianças de 5 a 8 anos, na obra Inteligências Múltiplas e seus Estímulos, obra na qual o Celso Antunes faz o quê? Nos apresenta as inteligências do Gardner. 7 inicialmente, depois 8 formuladas, a naturalista, lembra? Aí ele lembra que uma nona foi criada, que é a pictórica, né? Por um professor aqui no Brasil, pelo professor Nelson Machado, e depois ele vai falar que ele, Celso Antunes, entende até que existiria uma inteligência espiritualista, né? Ou seja, mas ele apresenta as 8 do Gardner, né? Reafirma uma oitava que seria naturalista, depois ele vai dizer da pictórica, e ele, Celso Antunes, diz que existe uma inteligência, inclusive, que está para além das relações terrenas, que seria espiritualista. Bom, essa é a obra, né? E aí ele sugere propor questões com respostas absurdas e estimular a criança a respondê-las. Ora, gente, essa é uma alternativa que não fica infinitamente difícil a gente perceber que talvez propor resposta, porque a palavra absurda, ela não é denotadora, né, de algo que possa exceder, né? Se ele tivesse usado, por exemplo, desafiadoras, talvez, né, a palavra absurda tem que lhes chamar a atenção, tá? Não significa necessariamente que para eliminar. Mas essa palavra, ela é pejorativa. Então, as palavras comumente pejorativas, elas podem nos alertar com cuidado. Falar, olha, se eu tiver que escolher, talvez, se eu tiver de fazer uma escolha pautada em determinada reflexão, talvez não seja a minha escolha, né? Essa palavra pejorativa. B, estimular brincadeiras com jogos de 7 erros. Olha, ele está falando especificamente de uma inteligência linguística, que está ligada, sobretudo, aos domínios da língua escrita, da língua oral, na sua dimensão verbal, né, ou gestual, tá? E aí, a brincadeira com o jogo de 7 erros, regra, está pautada no desenho, na imagem, né? Então, B não é estranho? Alessandra, é verdade? Eu achei bem estranho o jogo de 7 erros, eu sei como é, que é o jogo de desenho, ele está falando da linguística, né? Desenvolver jogos musicais, olha, ele tem uma inteligência que exatamente vai residir no campo musical, que é a inteligência musical. Então, talvez não. Estimular a criança a contar histórias interativas mais elaboradas. Ora, contar história, não é escrita, mas a linguística, quem diz que a linguística visita só o campo da escrita? A linguística também visita o campo da oralidade. E sendo assim, B. Sim ou não? Essa também foi uma questão de nível fácil, tá bom?
né? Não foi uma questão das mais difíceis que a gente já visitou ao longo da prova, né? Bastava conhecer em definição essas inteligências. A linguística nem é a mais desconhecida nossa, é uma inteligência que a gente conhece bastante, não é? Então, ela dava para nós sim, ok? Ótimo. Aí, então, a gente chega à questão de número 32 agora, é isso mesmo? E aí, quando eu falei que vinha Celso Antunes, gente, eu falei que vinha mais de uma, não falei? Porque ele vem em 2 obras, né? E aí veio, na verdade, 2 questões de uma obra e uma da outra. Mais uma questão das inteligências múltiplas e seus estímulos, e depois uma questão da segunda obra, que é o ensinar virtudes e valores para as crianças, né? 2 obras que viriam no nosso edital. Então, o Celso Antunes, em inteligências múltiplas e seus estímulos, afirma que a inteligência qual? Agora ele deu o contrário. Deu a definição e a gente acha a inteligência, certo? Né? As inteligências múltiplas e seus estímulos afirma que a inteligência X é identificada pela capacidade de expressão por meio do traço, pela sensibilidade para dar movimento, beleza de expressão a desenhos e pinturas, dentre outras manifestações. Complete a corrente. E aí, gente? E aí, eu preciso saber que, nesse caso, o Celso Antunes não estava citando o Gardner. Porque o Gardner não formula essa inteligência. Para o Gardner, gente, essas habilidades estão dentro da espacial. Por sorte, ele não colocou a espacial aqui. E aí, o Nilson Machado, no Brasil, deriva. Certo? A Mari perguntou na véspera da prova, né? Numa das nossas aulas, a Mari fez essa pergunta mesmo. Ela provou que eu falei, então vamos prestar atenção no que a Mari está dizendo, é verdade. A Mari fez uma... Ou ela respondeu certinho? Eu não lembro agora. A Mari arrasou mesmo. A Mari era craque das inteligências, era uma fera, a nossa especialista em inteligências é a Mari. Bom, e aí, gente, qual é ela? A, B, C... Não estava difícil também, né, gente? Bastava... Só que só conhecer as 8 inteligências do Gardner não nos socorria aqui, vocês percebem? Precisava conhecer a obra do Celso Antunes. Né? Precisava saber que no Brasil a gente tem essa derivação, que as 8 do Gardner, né, das 8 deriva mais uma, que seria a pictórica, né? C de casa. Acertaram, tá? Banca disse C mesmo? Tá. 33. Ao tratar do tema ensinar a criança a ser feliz, Celso Antunes traz algumas considerações a saber. Gente, ele fala dentre as coisas que a gente precisa ensinar às crianças. Lembra que ele faz uma lista naquele livro que vocês amaram, né? Sobre o que a gente precisa ensinar a criança, né? O ensinar a criança a ser feliz traz algumas considerações. Quais seriam? 1. O verdadeiro sentido de uma educação com amor é apenas desejar a felicidade à criança. Tudo bem? Não vou falar, não vou dar dica, hein? 2. Ajudar uma criança a ser feliz é aliviá-la de seus anseios para evitar decepções. 3. A criança nasce sabendo ser feliz. E a posição do adulto é ajudar a que se desenvolva por instinto. 4. A construção da felicidade não tem hora para acabar, pois representa uma ação lenta e persistente. A construção da felicidade não tem hora para acabar. E aí? O que lhes parece, né? Do ponto de vista, ele fala que a gente tem que ensinar a criança a ser feliz. Certo? Ele fala que é uma das nossas finalidades, dos nossos objetivos, né? Porque isso é importante. E ela afirma isso no enunciado, né? Ele dá um tema. Que considerações ele faz? E aí, gente, essa questão ficou relativamente complexa, porque o examinador foi fazendo algumas pegadinhas bastante sutis, mas ainda assim presentes. Tá? Qual seria a nossa noção? Vamos lá. Vejam no primeiro. O verdadeiro sentido de uma educação com amor é apenas as palavras que generalizam. Lembra que eu disse para vocês? Sempre eu falo para vocês nos cursos. Gente, apenas, somente, jamais, unicamente, são palavras que devem inspirar em nós certo alerta. Será que só a felicidade da criança... O verdadeiro sentido de uma educação com amor é só a felicidade, ou em alguns momentos uma educação com amor vai levar até a frustração? Uma educação com amor, o Celso Antunes vai dizer, ela também frustra.
embora ele esteja falando de educar a ser feliz, o amor, a educação com amor nem sempre pressupõe, né, de imediato, apenas a felicidade. Por alguns momentos a gente vai desejar que a criança possa sofrer determinada frustração para que, inclusive, possa se formar. Então, o Antunes faz essa ponderação, tá? Lu, não quis fechar em A. Fiquei insegura, falei, oxe, acho melhor não tem problema, vamos para B. Então, o apenas chamou minha atenção, talvez depois eu lide com isso, né? Que ela pode estar errada por esse apenas. Então, ela é mais para não do que para sim, embora eu não tenha fechado. Se quiser fazer esse tipo de indicativo, tá, gente, também é bacana. E daí, se eu tiver que escolher, depois eu sei que ela pende mais a não, porque o apenas me traz essa ponderação. 2, ajudar uma criança a ser feliz é aliviá-la dos seus anseios e evitar decepções. Ora, será que a felicidade está marcada tão somente por privar a criança de decepções ou para, inclusive, conseguir superá-las? E aí, exato, e não a privação. A superação, sim, a ressignificação, a reestruturação. E aí, gente, a 2 está errada porque vai dizer que a gente tem que privar, aliviar o menino dos anseios, né? A gente precisa ajudá-lo a trabalhar. E evitar as decepções não é o elemento. Então, assim, a 2 também tem chance de estar errada. E a 3, a criança nasce sabendo a ser feliz. Gente, se por pressuposto ele chamou o capítulo de ensinar a ser, ele diria que ela nasce sabendo? Seria uma contradição? Se ele afirmou lá em cima que ela nasce sabendo ser feliz, como a gente... Se ele afirma lá em cima que uma das coisas que a gente precisa ensinar a criança a ser feliz, como que ela não teria sabendo? Seria inato, instintivo, se a Antunes dizer nada, ele fala que tudo, até a leitura, lembra, não é instintivo, é preciso ensinar. Na obra ele fala, inclusive, que pais e professores precisam assumir o compromisso porque as crianças não se desenvolvem instintivamente, naturalmente. Então, a 3 também está incorreta de dizer que ela desenvolve isso por instinto, é preciso ensinar, né? Porque ela não nasce sabendo, tem que ensinar, tá? E aí, a última construção da felicidade não tem hora, porque ele é um processo contínuo, ele é um processo lento, persistente, ou seja, a felicidade é busca muito mais do que lugar, né? Felicidade é caminho. Perfeita definição, que tem vários filósofos, dentre eles o Celso Antunes. Aí, como que as alternativas poderiam me socorrer? Olha o seguinte, gente, olha o que fala primeiro, não tenho nenhuma onde todas estão corretas. Vocês perceberam? Das alternativas, fala isso, Lu, eu não fechei nada, mas olha o que ele está te dizendo. Olha as alternativas. Tem alguma delas onde está escrito todas estão corretas? Tem alguma? Não, então você sabe que pelo menos uma tem que estar errada. Isso já te ajuda, entende? Você diz, então eu estou certa, que pelo menos uma está errada. Né? Na verdade, olha só, aqui eu tenho na 1, 2, na verdade, pelo menos 2 estão incorretas, porque das alternativas eu também não tenho que nenhuma esteja correta e também não tenho que apenas uma esteja incorreta. Então, eu tenho necessariamente pelo menos 2 incorretas. Isso já ajuda muito. Porque você tinha 3 possíveis incorretas. O que você faz agora? Fala, quais são as 2 piores desse de acha aqui? Né? E aí, isso já te ajuda, entenderam? Do ponto de vista das corretas, olha lá do outro lado, né? Ele tem a possibilidade de todas estarem corretas? Tem, porque ele disse que todas estariam incorretas, então nada nos socorre, tá? Mas olha o que a gente já tem aqui. Se eu sei que 2, eu sei que pelo menos 2 estão incorretas, eu já consigo olhar para cá. Quais seriam as 2 mais incorretas na percepção de vocês? Escolhe quais seriam, né? Eu já sei que pelo menos uma é correta, né? Tudo bem? Pelo menos uma é correta, porque aqui está dizendo, todas estão incorretas, todas seriam corretas. 2 corretas, 4 correta. Então, ele já me contou isso, uma é correta, é a 4, certo? Então, a 4 tem que estar correta. Sabendo isso, gente, fechou, fechou em primeira análise, né? 4 tem que estar correta. A A diz que a 4 está correta. A B diz que a 4 está correta. E a C também diz que a 4 está correta. Então, eu elimino a D onde todas estariam. E aí, não me socorre, agora eu preciso descobrir se as 3 ou 2 delas estão. Tudo bem? Perfeito. Então, acompanhando a análise, queridos? Ótimo, tá? E aí, o que a gente tem como elemento? Bom, o verdadeiro sentido da educação, se a gente disser que a 1 é verdade, se a 1 fosse verdade, por exemplo, né? A 2, no caso de A, né? A 2 também seria, né? Perdão, se a 1 fosse incorreta, a 2 também seria incorreta e a 3 estaria correta, mas eu achava que ela era incorreta, então não escolho aqui. A B, a 1, a 2 e a 3 era a minha suposição.
Era a minha suposição em primeira análise. Quando a gente fala não troca porque erra, né? E aí a B tem mais chance de ser ela a alternativa correta, perfeito? Era a minha suposição em primeira análise. E aí a 1, a 2 estando, a 1 teria de estar correta. E eu tive a impressão que ela não era. Aí eu consigo, então, eliminar C. E pelo mesmo motivo, elimino também A. Penso eu que a alternativa que a banca deu como correta nessa é a alternativa de letra B de bola. Me contem. É isso mesmo? É questão de número 3. É B. Tá certo. Um pouquinho mais elaborada, né? Mais complexa, talvez pela certidão, mas dava para lidar com ela, tá? Joia? 34. Régio Emília está resumidamente identificado nas alternativas. Qual é a alternativa incorreta? Gente, sabe aquele livro 100 Linguagens da Infância? É ele que conta a experiência de Régio Emília, né? É uma obra que tem caído muito em concursos para educação infantil, tá? Régio Emília está resumidamente identificado em qual alternativa? O que é Régio Emília? É uma experiência realizada na Itália? Oferece atendimento à criança, integral às crianças e está aberto a todas elas? Crianças com deficiência não tiveram acesso ao sistema Régio Emília? Régio Emília não é um sistema privado e elitista? Atenção, alternativa incorreta. 3 verdades e uma mentira. Né? Onde fica a Régio Emília? Na região da Emília-Romana da Itália. É a experiência daquelas instituições que aconteceram lá na região da Emília-Romana da Itália. Então, essa aqui é verdadeira, não é? Tudo bem? Então, essa não é a que a gente está procurando. A gente está procurando a falsa, a incorreta. Oferece um atendimento integral à criança e está aberta a todas elas. Se está aberta a todas elas, inclusive a pessoa com deficiência. Crianças com deficiência não tiveram acesso ao sistema Régio Emília. Tiveram, inclusive elas, gente. Essa aqui tá errada. Né? E Régio Emília não é um sistema elitista e privativo. Não é mesmo. Régio Emília são escolas públicas na Itália. Assim, né, são escolas para todos, para as comunidades, hoje mantidas pelo Estado, com financiamento diverso, né? Então, a alternativa que a gente vai escolher por estar incorreta em Régio Emília é a alternativa C de casa, tá? Que conta lá no livro As Linguagens da Infância. Aí caiu a obra da Craide. 35, Educação Infantil, Pra Que Te Quero? É a obra onde os autores, 1, voltam a olhar para a ação cotidiana dos educadores de creches e pré-escolas. 2, discute, ela vai falar, né, dentre outros elementos, será que lá eles discutem o olhar para a ação cotidiana dos educadores de creches e pré-escolas? 2, discutem e repensam questões como a concepção de infância e de educação infantil. 3, pensam sobre a organização do espaço físico, do tempo de permanência da criança na creche e na pré-escola. Ou 4, discutem a inclusão de experiências diversificadas de conhecimento em situações desafiadoras. Eu sempre falo para vocês, essa obra Educação Infantil Pra Que Te Quero, ela é um manual da educação infantil, ela fala de tudo. Lembra que eu falo para vocês? Por isso que o nome, né? Educação Infantil Pra Que Te Quero, do que elas vão falar? De tudo, né? De vários aspectos, de muitos aspectos. E aí, será que as autoras discutem, então, na obra? 1, 2, 3, 4 ou 5, né? Um cuidado só, porque tem alguns elementos aqui que podem ter sido colocados para vocês para dificultar esse processo. Então, olhe na sutileza, porque embora elas falam de várias coisas abrangentes, pode ser que tenha alguns elementos que venham lhes trair, tá? Então, prestem muita atenção nessa 35, tá? E aí? Elas voltam a olhar para a ação cotidiana assim, dos educadores. Discutem ali o professor, como a gente tem que conduzir. Discutem e repensam concepções sobre infância, o que é infância, o que é a criança, como ela tem que ser respeitada, né? Outro olhar para a criança é ressignificada. E até mesmo a educação infantil, que espaço é esse? Antes era espaço só assistencial, só estimulante, hoje ele integra cuidar da educação. Pensa a organização do espaço físico e da permanência, né? E discute a inclusão de experiências diversificadas. Todas as 4, diria minha avó, todas as 4. Assim, a 35 tem que esperar, gente. É a? É, né? Ok? Ótimo. O Paulo Fock caiu, né? O Paulo Fock é novo, trazido pelo concurso pela primeira vez. A banca traz menos questões dele mais recentemente, mas ele caiu o cara que fala de bebês. Lembra que eu conto para vocês? Ele conta as experiências do bebê. Então, assim, Paulo Fock, na narrativa dentro do universo dos bebês. Por meio da abordagem documentação pedagógica, Paulo Fock faz a narrativa dentro do universo dos bebês, ou seja, ele nos conta o que os bebês fazem, né? E não o que fazem com os bebês. Lembra que ele coloca os bebês como sujeitos ativos? Né? Será que ele faz isso por meio da abordagem da documentação pedagógica? B,
tornando visíveis as aprendizagens e contexto de vida coletiva como os primeiros passos. C, levando à descoberta do seu entorno. Né? Então, vamos lá. Qual é a abordagem que ele usou? Da Regia Emília, a abordagem da documentação pedagógica. Ele registra, né? Ele observa, lembra? Analisa, né? E faz a projetazone, que é o registro e a intervenção. Né? Então, ele adotou a documentação pedagógica, foi o método do Paulo Fock, ele conta isso para a gente. Ele nos conta isso logo na abertura da obra, né? Sim, isso mesmo. Ele fala, ó, é a projetazone que eu adotei, tá? Como né, a documentação pedagógica. Então, a A tá certa, né? E aí a gente tem um problema. Será que ele torna visíveis as aprendizagens em contexto de vida coletiva? Por que vida coletiva? Lugares onde as crianças vivem coletivamente. É na creche, né? E contando os primeiros passos, que ele vai dizer os primeiros passos do bebê, né? Passos tanto literais de andar, quanto passos na vida, né? Também tá certo. A gente tem um problema, não será? Tem duas certas e ele não pediu a incorreta? Sim, sabe por quê? Porque ele vai dar lá na D opção de que as três possam estar certas. Então, a C também tá, porque eu já vi que a A e a B estão, e aí se eu escolher qualquer uma delas, torna incorreta. Então, levando à descoberta do seu entorno. De quem? Do mundo, do universo dos bebês. C também, né? Ele diz, o mundo é o universo, esse menino tem o direito de descobri-lo, esse bebê. Assim, A, B e C refletem as ideias do Paulo Fock. Por esse motivo, então, a alternativa correta tem de ser B nessa questão. É isso mesmo? Sim ou não? Talvez? Normalmente, né, Bianca? As bancas são previsíveis nesse sentido, né? É um indicativo. Verdade. Ótimo. Na 37 ele vai dizer, se brincar é considerado como atividade importante, pode-se afirmar que o brincar infantil é uma atividade, muito provavelmente, embora eles não tenham citado a autora, essa pergunta seja de Adriana Friedman, né? Numa obra que vai falar do direito do brincar. Se brincar é considerado como atividade importante, ou seja, um direito, pode-se afirmar que o brincar infantil é uma atividade o quê? Social, interativa ou cultural? De novo, A, B e C. As três. O brincar é social? Sim, a criança socializa por meio dele. Interage também. Se apropria da cultura? Também. D. 37, facílima também. Joia? 38. Kishimoto, Chizuko, tá? Eles erraram o nome da autora. Quem quiser recursar pode. Chizuko Kishimoto conceitua como objeto suporte da brincadeira. Qual é o objeto que dá suporte à brincadeira? Nós vimos isso na aula lindamente, né? Qual é o objeto? Como eu chamo o objeto que dá suporte à brincadeira? E aí? Eu estou dizendo assim, a criança está brincando. Com o quê? Ela está brincando com o óculos. O que dá suporte? Qual é o brinquedo? O brinquedo é o objeto que dá suporte à brincadeira. É um clássico, essa definição é muito boa, gente, né? Por quê? A atividade lúdica dá suporte à brincadeira, sim, né? A própria brincadeira dá suporte à brincadeira seria uma redundância, né? Enfim, o jogo também como sinônimo. E aí, o objeto, ou seja, o meio material palpável, a gente denomina brinquedo. Não precisa ter necessariamente brinquedo convencional. Se o lápis, por exemplo, dá suporte à brincadeira, a criança está brincando de vou dar vacina em você, ele assume, né, o papel de brinquedo. Ou seja, ele assume a função simbólica, que também é conferida aos objetos pelas crianças no ato do brincar. Tá? Então, a alternativa correta, a banca disse C na 38? Sim? 39 agora. O desenho da criança revela um modo de expressão próprio da criança, que possui seu vocabulário e sua sintaxe. Essa 39 foi a campeã de treta? Eu mais recebi de vocês, Lu, essa tá com problema, tá com problema. Bom, a 39 foi a campeã das tretas, tá? E aí, ela tá certinha, tá bom? Por quê? Vou falar com vocês sobre ela, né? E aí a gente já tá terminando para descansar, mas é importante a gente falar. O desenho da criança é um modo de expressão próprio, que possui seu vocabulário e sua sintaxe. O desenho da criança, gente, não se relaciona à língua escrita. Ele tem vocabulário próprio, ou seja, embora ela se utilize de elementos da língua para descrever, Lidia fala o seguinte, ó, o desenho da criança possui, sim, vocabulário e sintaxe que são próprios dessa criança em sendo expressão, né, particular. Então, a 1 estava correta. E 2.
que a criança utiliza um verdadeiro repertório de signos gráficos. Sol, boneco, casa, navio, signos emblemáticos, vejam aqui que importante, cujo número aparece idêntico através de todas as produções infantis. E aí, numa questão que a gente viu semelhante, falava independente da faixa etária. E aí estava errada por isso. Quando falava ser independente da faixa etária. Mas quando em mesma faixa etária, a autora marca que existem até números do ponto de vista da utilização desses signos que são idênticos, né, em algumas produções infantis. Então, ela observa a presença de símbolos emblemáticos, ou seja, a criança faz o sol igualzinho, a casa igualzinho, inclusive com alguns elementos, por exemplo, a quantidade de traços em números idênticos. Né? Para construir uma casa é comum que as crianças usem quantidades, a depender da sua faixa etária, quantidades idênticas de traço. Ao construir, por exemplo, um boneco, quantidades idênticas de traço. O erro aqui, a gente viu uma questão muito semelhante durante o curso, mas falava independente das faixas etárias. E aí se fazia incorreta, né? Aqui, na verdade, esses números numa mesma faixa etária também é verdade. E aí, a banca talvez tenha dado para vocês, gente, como as duas sendo corretas, foi isso? Qual é a opção da 39? Isso. E aí, eu temo dizer que eu acho que ela pode sustentar essa... né? Porque não se lembrou do finalzinho que falava independente das faixas etárias. Né? Faltava um último elemento nessa questão que falava independente da faixa etária. Lembra? Sim. Perfeito. Né? Próxima agora é a questão de número 40. É próxima e última, não é isso? Tá, é isso mesmo. Deixa eu achar lá para vocês. Cadê minha 40? Aqui. Então, vamos crescer, né? Então, vamos lá? O que dizia 40? Em criança fazendo arte, parte-se do princípio que a criança vai fazendo o que quer quando faz arte. Há vários temas a serem trabalhados pela criança, como pelas crianças quando fazem arte, como passeios variados, a criança fazendo arte, gente, é um capítulo das 100 linguagens da criança, tá? Eles não mencionam, né? 1, passeios variados. 2, visitas a exposições e museus. 3, receber na escola visita de artesãos e escritores. Ou 4, conhecer produções artísticas de familiares. Quais dessas vocês acham que compreende o fazer artístico numa leitura que possa ser favorável aos fazeres infantis? A, B, e aí? 1, 2, 3, 4. Perceberam que não há correção? Passeios variados, que inclusive, mas passeios variados vão lidar com a arte? Sim, porque os autores apontam, inclusive, que a paisagem natural ela pode ser inspiração artística, né? Pôr do sol, nascer do sol, a natureza se contempla também na paisagem natural, tá? Visitas a exposições e museus? Seguramente, porque lá é um lugar específico de determinado modo de arte, né? Receber a escola visita de artesãos e escritores na dimensão dos fazeres artísticos, aqui, né, de um fazer artístico tanto literário quanto possa se dar do ponto de vista das artes plásticas, sim. E conhecer produções artísticas de familiares também não, porque a arte também se faz cotidiana, se faz pelo cidadão comum. Assim, a A refletia a 40. Deixa eu ver, era isso? Certo? Joíssimo. Perfeito, queridos. Né? Parabéns aos sobreviventes que aqui estiveram. Isso, de novo, todos os outros modos da banca, né? Isso. Parabéns para os sobreviventes que aqui estiveram, né? Acho que a aula foi bastante produtiva, bacana. A gente se encontra, né? Já nas próximas semanas. No sábado, a gente vai fazer uma aula de legislação muito bacana. Eu vou fazer um mapa conceitual de principais leis novamente. Vamos retomar um pouquinho lei, fazer aplicada na minha turma VIP, e vou abrir o convite para alguns, né, de vocês lá dos preparatórios, tá? Para o pessoal de preparatório de Santa Rita, vocês virão com a gente no sábado, quem quiser estar convidado, tá bom? E isso. Perfeito? E aí, na próxima semana, então, tem início as nossas atividades de um intensivo de Santa Rita. Nós vamos de segunda a sexta-feira,
tá? Em atividades, e no sábado nós temos a nossa revisão de véspera de Santa Rita. Então, para quem está em Santa Rita, nós temos uma imersão na próxima semana, né? Muito, muito importante, tudo bem? Então, vamos juntas. Meus queridos, vou interromper a nossa gravação, mas antes disso eu queria me despedir de vocês, dizer muito obrigada, né? Oi, dona Vera. A 39 ficou como... A prova deu como correta a letra C? A prova deu como correta a letra C. Tá. A gente visita fundamento para tal, tá? Eu acho que a gente não tem argumento para contestar. Uhum. Se tiver correta, eu acertei mais uma, então. Não, ela deu como correta a C. Foi C a 39. A C? Então tá certa a minha, então é mais uma. Tá bom, minha querida. Perfeito, amores. Queridos, muito obrigada por estar com vocês. Foi incrível, adorei, viu? Achei que foi muito bacana essa revisão, né? Depois de um dia tão cansativo, né? Eu acho que a gente... Vou fazer, Vanusa, para Mauá, amada. Vamos, me chama no WhatsApp para a gente conversar, tá? Vamos organizar uma prova bacana, né? Paulinha tá chegando, então vamos fazer assim. Gente, muito obrigada, viu? Pela participação de vocês, sucesso, né? Então, semana que vem, já sabemos, né? Temos um compromisso intenso, né? Com Santa Rita. Muito bem-vindos todos, prazer ter vocês aqui novamente, tá bom? E o pessoal de Palmeiras, muito obrigada por termos dividido esse período juntos, tá? Foi simplesmente incrível, 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 tá bom? Grande beijo para vocês, tá joia? Boa noite, bom descanso, pessoal.